Olá, meu querido aluno, aqui quem fala é o professor Jorge Augusto, diretamente aqui do Romaflix, né? Grande Romário, estamos juntos aí nesse projeto. Hoje nós temos algo extremamente importante para você, né? Nós selecionamos algumas questões, nós vamos falar diretamente sobre a FGV, né? Apresentar algumas questões relacionadas aí à parte de ciências, né? E aí você vai ver que quando chegar lá na hora vai dar tudo certo, meu amigo. Fizemos com muito carinho, com muito cuidado, uma seleção de questões que provavelmente você vai ter algo extremamente similar lá na prova, tá legal? Então, te peço toda a atenção, todo carinho e vamos começar então a nossa batalha aqui, tá certo? Então, olha aí, o nosso objetivo hoje está diretamente em comentar algumas questões, né, no sistema de simulado que nós selecionamos para você. Questões já experimentadas, questões já de ciências, né, da prova da FGV de alguns outros municípios, como o município de São Paulo, Vitória, Osasco. Então, nós temos aí um compilado de questões, né, e a coisa interessante é que as questões elas se repetem. Então, eu selecionei algumas mais pertinentes sobre alguns assuntos. Então, nós vamos ver que alguns assuntos são bem corriqueiros, são bem tranquilos, e você, como professor de ciências, né, vai ver que é realmente aquele assunto que a gente utiliza em sala de aula, tá? Que a gente até gosta de ensinar, pelo menos a maior parte deles. Então, eu vou fazendo as sinalizações e você vai me acompanhando nessa viagem de preparação, ok? Então, seja bem-vindo e vamos partir, então, para o nosso compromisso, tá? Então, olha lá. A primeira questão que eu sinalizei aí da FGV está diretamente ligada aí ao concurso de São José dos Campos, tá? E a questão nos fala assim: com relação à hipótese sobre a origem da vida e aos experimentos realizados, analise os itens a seguir. Então, nós temos aí três, três, três itens que nós teremos que avaliar, tá certo? Então, botando aqui de lado as minhas anotações, para que nós já possamos já partir para essa análise. Você sabe que existe sempre alguns conteúdos obrigatórios quando a gente fala de origem da vida, de evolução da origem da vida, e também vai falar sobre alguns experimentos. Então, essa questão está explorando diretamente alguns experimentos ligados, né, à história de desenvolvimento da ciência, né? A gente sabe que experimentos, como é o caso de Pasteur, Nida Spallanzani, aquela discussão toda, Francisco Redi, são pontos clássicos do conteúdo relacionado às ciências, quando você começa a falar de ciência, quando você começa a falar de vida e de origem da vida. Então, vamos lá ver o que diz essas frases, né? O primeiro item fala assim: um dos cientistas a questionar a hipótese de geração espontânea foi Lázaro Spallanzani. Em seu experimento, Spallanzani colocou carnes em vidros, 4 deles cobertos com gaze e outros abertos. Após alguns dias, surgiram larvas apenas nos vidros que foram cobertos com gaze. Spallanzani concluiu que as larvas vieram de ovos depositados pelas moscas e que não surgiram por geração espontânea. Então, era um momento em que existia a discussão se a vida surgia de maneira espontânea ou não. Spallanzani realmente foi uma figura extremamente importante, uma figura que realmente fez essa análise e quer dizer, a frase está correta até então, tá legal? Então, a primeira aí, tranquilo, verdadeira. A segunda fala assim: Louis Pasteur, nos séculos, no século XIX, para derrubar a hipótese da abiogênese, realizou um experimento do qual ferveu caldo de carne em frascos pescoço de cisne. O líquido permaneceu sem micro-organismos, logo sem se decompor por muito tempo, para demonstrar que a ausência de micro-organismos não se devia à falta do suposto princípio vital. Eles diziam que o princípio vital era o ar, né? Era necessária a presença de ar, né, para
geração de vida. É lógico que o ar leva diretamente micro-organismos, como a gente sabe, né, até a matéria que não está viva e acaba existindo o processo de decomposição. Mas a vida não surge ali, a vida é levada até ali, desenvolvida diretamente ali, né? Então, a gente sabe que isso foi testado por Pasteur. Existe o finalzinho aí da frase, vou até acabar de ler. Pasteur, depois de certo tempo, quebrou os gargalos de alguns frascos, permitindo que micro-organismos entrassem e decompusessem o líquido. Gente, quando eu olhei esse item, esse segundo item, eu achei que estivesse certo. E aí eu parei para fazer uma análise um pouco melhor, e aí eu achei o gabarito e vi que não está certo. Pô, não está tudo certo aí, tudo mais, realmente houve isso. Olha lá, né? Eu separei aqui do lado direito, né? O experimento, veja bem, ele coloca aí o líquido, ele estica, formando, né? O balão pescoço de cisne. Quando eu olhei, eu falei, formou-se o balão pescoço de cisne. Aí eu voltei na frase. Ele não coloca balão pescoço de cisne, e sim frascos pescoço de cisne. Mas é um detalhe. Mas esse detalhe, né, foi extremamente importante para você chegar à conclusão que esse segundo item da questão está errado. Então, não é frasco pescoço de cisne. A ideia está toda certa. O único detalhe, gente, por incrível que pareça, é só isso. Não é frasco, é balão pescoço de cisne. Olha que coisa mais maluca, né? Um detalhezinho poderia tirar a questão, né? E aí vem a terceira. A FGV sempre coloca 3 itens para análise, né? Então vem esse terceiro aí, que fala, no século XX, Oparin e Haldane simularam as condições que existiram na Terra primitiva ao realizarem um experimento para testar a hipótese de Stanley Miller, que defendia que as primeiras moléculas orgânicas poderiam ter sido formadas por gases da Terra primitiva. Bem, você olha e você fala, alguma coisa não está errada, né? Alguma coisa aí está meio que... Realmente a hipótese é de Oparin, e ele fala que a hipótese é de Stanley Miller. Na verdade, Stanley Miller foi um dos que testou a hipótese de Oparin. Então, essa frase está incorreta, tá legal? Essa frase está incorreta. Então, não foi Oparin que testou a hipótese de Stanley Miller, e sim Stanley Miller testou a hipótese de Oparin. Foi o contrário, né? Então, como foi o contrário, a gente pode dar também essa segunda frase como incorreta, tá legal? Então, nós temos aí uma verdadeira. Qual foi mesmo a verdadeira? Deixa eu voltar aqui para a análise. Foi a segunda. A segunda não, a segunda também foi errada. Foi só a primeira que foi verdadeira, né? Então, a primeira é verdadeira, a segunda e a terceira falsas, né? Então, apenas, né? Aí, no caso, a primeira é verdadeira. Então, nós temos aí letra A como resposta, né? Então, somente, né, a primeira é verdadeira. Tá legal? Segunda incorreta e terceira incorreta, tá? Passamos adiante. Aí os experimentos, né? Do lado esquerdo aí de Nida Spallanzani, né? Aliás, a Spallanzani, né? Que Nida acabou contestando, houve uma polêmica. Então, a gente normalmente, quando fala do experimento, a gente fala Nida Spallanzani, porque foram 2 pesquisadores aí que um contradisse o outro, né? É interessante dar uma observada nesses experimentos. E do lado direito aí, a ideia direta de, de Pasteur, né? Louis Pasteur. Segunda questãozinha de São José dos Campos, né? Então vamos lá para essa ideia que ele coloca aí. Ele fala, com relação à seleção natural, então já enveredamos para o lado de evolução, né? Seleção natural, aí a gente lembra logo de Darwin. E os processos evolutivos, analisa afirmativas a seguir e assinale V para frases verdadeiras e F para falsas. Tá legal?
primeira frase. Como exemplo de mecanismo de isolamento pós-zigótico, temos isolamento gamético. Olha, quando a gente fala diretamente de evolução, a gente sabe que para dois indivíduos serem da mesma espécie, é necessário que os dois tenham capacidade de reproduzir, formando um descendente fértil. Não é verdade? Bem, né? Então, quando o indivíduo não consegue reproduzir, eles não conseguem reproduzir por mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos. Os pré-zigóticos já dizem, né? É antes da formação, né, do zigoto, né, da célula ovo-zigoto. E os pós-zigóticos é após a formação. Nesse primeiro item, ele fala que o mecanismo de isolamento pós-zigótico, nós temos o isolamento gamético. Então, os gametas não estão conseguindo se combinar. Gente, se eles não conseguem se combinar, é antes de formação do zigoto. Então, não é pós-zigótico, então é pré-zigótico. Então, opa, primeiro iona aí, falsa, né? Beleza, tranquilo aí, primeiro iona falsa. Aí, a gente dá observar na segunda. A segunda fala lá pra gente, ó, a deriva gênica corresponde a processos aleatórios que reduzem a variabilidade genética de uma população, sem relação com maior ou menor adaptabilidade dos indivíduos. O efeito do fundador é um caso de deriva gênica. É interessante isso aí, muito interessante. Eu me lembro que quando, né, no mestrado, no curso de mestrado, a mulher falou que esse era o principal, a mulher, eu estou falando igual aluno, pelo amor de Deus, a professora, a pós-doutora, nossa, o currículo, né, da pessoa, da professora, é gigantesco, falando a mulher. Desculpem. Então, a professora, né, ela falou que esse era o principal ponto do processo evolutivo. A deriva gênica era o que realmente determinava as características da população e o processo de evolução. Aí o pessoal falou assim, mas o que é isso? Ela falou, é o acaso. Olha que eu ri tanto. Ela falou, acaso mesmo? É um acaso. Então, o processo de deriva gênica, né, que é muito estimulado com a diminuição de populações, fragmentação de áreas, diminuição de populações, independe diretamente do processo de seleção natural. Essa frase está justamente falando isso, entende? Então, ela está correta, sim. Legal? A terceira fala assim, Darwin chamou a seleção natural a manutenção dos genes favoráveis e a eliminação dos genes desfavoráveis de uma população. Gente, olha, tudo bem que Mendel e Darwin coexistiram, eles estavam juntos ali na mesma época, mas né, o frenesi foi em cima de Darwin, entende? Não em cima de Mendel. Mendel, infelizmente, era um gênio, mas era um péssimo propagador de ideias, ele era um péssimo comunicador, né? Então, apesar de ter lançado a sua pesquisa na mesma época, e a gente até hoje duvida se um leu o outro, né? Eu acho que não, tá legal? Bem, um não sabia da existência do outro diretamente, né? E nem Darwin tinha ideia do que era gene. Então, quer dizer, ele está falando que Darwin falou diretamente que existiam genes favoráveis, genes desfavoráveis. Não, ele falava. Aliás, nem sequer Mendel falou de genes, falou de fatores. Entende? Então, essa terceira está também correta. Tá legal? Então, nós tivemos aí a primeira como falsa, a segunda como verdadeira e a terceira como falsa. Então, FVF. FVF é a letra E. Tranquilo, né? Agora, uma questão da Prefeitura Municipal de São Paulo, que fala assim, durante o estudo dos grandes grupos de seres vivos, então, lá na nossa prova, ele fala do processo de classificação, né, no edital. E eu acredito que venha algo relacionado ao processo de classificação. Nas provas anteriores da FGV,
eu tive fazendo uma análise e é pedido com frequência, né? Verdadeiramente mais a relação taxonômica do que a relação de classificação atual, né? Como vocês sabem hoje, o processo de classificação não é um processo diretamente taxonômico, e sim filogenético, entende? Mas as provas ainda colocam o processo diretamente taxonômico, como é cobrado aí, veja. Durante o estudo, né, dos grandes grupos de seres vivos, um professor pediu a seus alunos que preenchessem o seguinte diagrama, usando, para isso, as características gerais apresentadas por fungos, plantas e animais. Então, você tem lá estruturas comuns entre, né, fungos, plantas e animais. Então, você sabe que animais e plantas são pluricelulares. Você sabe que as células presentes são células eucariontes, não é verdade? Você também pode dizer que os fungos são uni ou pluricelulares, né? Você pode também falar que as células dos fungos são eucariontes. Então, existem pontos de interseção entre aí os reinos, né? Os reinos aí que foram um processo classificatório aí diretamente de Whittaker, entende? Mas os 5 grandes reinos que eu digo, né? Porque a gente vê um histórico aí de classificatório que, de acordo conforme a ciência foi mudando, né? Mudando, evoluindo, se transformando, eu acho que a ideia melhor é a transformação, não é verdade? De acordo com isso, o processo taxonômico foi mudando. E hoje a gente tem aí um processo totalmente filogenético que envolve aí os domínios, né? Bem, tome cuidado com isso, tá? Então, quais os pontos de interseção? Ele coloca 1, 2 e 3. O ponto 1 podia ser células eucariontes. O ponto 2 podia ser indivíduos heterotróficos, a heterotrofia. O 3, bem, comum entre planta e fungos, excluindo animais, a presença direta de parede celular. Então, vamos dar uma olhada nas opções? Uma possível opção de preenchimento correto seria 1, corpo formado por uma ou mais células. O 1? Não, 1 não. Os 3 grupos aí, só o fungo pode ser unicelular. Alguns seres, não é verdade? Então, não é um ponto de interseção entre os 3 grupos. 2, o amido como substância de reserva. Vamos voltar lá no 2. 2, os animais não têm amido como reserva, né? A gente sabe que os animais aí, né, seria o glicogênio, então está fora os fungos também, né? 3, presença de quitina. Quitina é exclusiva dos fungos aí, quer ver? Ah, não dá na planta não, então está fora também, ó. Não, também não é possível. O 1, glicogênio como substância de reserva. O 1, glicogênio como substância de reserva. Nas plantas? Não, está fora. E o 3, presença de parede celular. 3, lá, entre plantas e fungos, pode ser sim, perfeito. Então, a resposta, lá, é a letra E, presença de parede celular. Ok? Tranquilo? Bem, eu costumo falar que a parede celular pode estar presente em todos os reinos, com exceção do animal. Tá? Então, você tem aí o exemplo de bactérias, fungos e vegetais, né? Você tem um grupo também de protozoário que acaba tendo, o pessoal já descobriu, tá? Então, bactérias aí, a gente diz que a parede é formada de peptídeo-glicanos, como mostra aí o nosso slide. O fungo, né, é formado diretamente de quitina. E os vegetais, né, extremamente batido, acho que ninguém tem a dúvida, né, entre nós, que aí é a celulose, né, o formador da parede celular, né, aí das plantas. Sem problema, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo como água de poço, viu lá? Então, veja,
é comum existir na FGV, eu acho que o melhor do que realmente aprofundar é você tentar ver o que você vai esperar lá, tá bom? Então, na hora que a gente observar as questões, algumas delas vão ser sempre assim, de verdadeiro e falso. Então, 3 opções, no normal são 3 opções, tá legal? Para você dizer que é verdadeiro e falso e completar lá. Isso faz com que a prova fique um pouco mais longa. Então, espere uma prova específica um pouco mais longa e trabalhosa, porque algumas questões terão opções, serão com essa formatação, tá legal? De verdadeiro e falso. Então, olha lá. Agora vamos para uma questão da Prefeitura, né, de São José dos Campos. Fala assim, a capacidade do sistema imune... Opa, estamos entrando no sistema imunológico. A capacidade do sistema imune de distinguir do próprio, do não próprio, apesar de essencial a um sistema imune sadio, limita a capacidade de transfundir sangue ou transplantar tecido entre indivíduos. Por essa razão, é preciso que o material do doador seja compatível, o máximo possível, com o receptor para minimizar reações imunes. A resposta hostil do corpo a uma transfusão de sangue incompatível não é um distúrbio do sistema imune, mas uma resposta normal a antígenos estranhos. Em relação aos grupos sanguíneos do sistema ABO na cidade humana, na espécie humana, é correto afirmar que um indivíduo, desculpa aí a cidade, porque quando eu cheguei nesse ponto ABO, eu normalmente costumo falar ABO ou AB0, dependendo da sua visão, do profissional. Muitas vezes o cara chama de AB0 e não de ABO. Por isso que eu parei ali e acabei. Veio um lampejo de AB0, né? Mas acabei falando, então, acabei lendo de maneira errada aí, finalzinho. Mas então isso aí é sistema, né, ABO, beleza? Sistema ABO, tranquilo. Lembra de ABO? Lembra? Né? Lembra desse quadrozinho aqui? Esse quadro diz que nós temos 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O, né? E aí nós teremos aí antígeno e anticorpo, ou melhor, dentro desse conteúdo nós chamamos de aglutinogênio, o antígeno, e nós chamamos de aglutinina, o anticorpo, tá certo? Então nós temos aí o indivíduo A tendo, né, o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B. Então, o A não recebe do B. O B é o inverso, né? Ele tem o aglutinogênio B, mas tem a aglutinina anti-A. Então, o B não recebe do A. O indivíduo que é AB, ele tem antígeno A, ou melhor, o aglutinogênio A e B. Então, ele vai poder receber o A e o B. Verdadeiramente, ele recebe do A, do B e do O, né? E o O não tem aglutinogênio. Como ele não tem aglutinogênio, ele acaba tendo aglutinina anti-A e anti-B. Então, como é que existe o processo de doação? O indivíduo que é A recebe do A e do O. O indivíduo que é B recebe do B e do O. O indivíduo que é AB recebe dos 4 tipos: AB, A, B e O. E o indivíduo que é O, infelizmente, só recebe de si mesmo. Não é verdade? Então, vamos ver as opções? Então, ele diz lá, né, pode ser, é correto afirmar que um indivíduo, letra A, com sangue tipo B, irá desenvolver anticorpos anti-A, somente após ter sido exposto ao sangue tipo A. Letra B, é receptor quando apresenta aglutininas anti-A e anti-B. Aglutininas vai combater o A e o B, então, né, vai ficar meio complicado aí. Não é bem assim. Indivíduo C com sangue tipo AB pode doar sangue para pessoas do tipo A e do tipo B. Não, não pode, porque possui aí, né, no indivíduo AB, possui aglutinogênio A, que o B não recebe,
E também possui o B, o que o A não recebe. Então, ele só doa para si mesmo, né? Então, está errado. E a D é considerado doador universal quando possui sangue tipo O. E a letra E diz pode receber sangue do tipo A quando o indivíduo possui aglutininas do tipo anti-A. O troço ficou meio complicado, né? Pô, aí, verdadeiramente, a gente sabe que o O, como eu falei, ele pode doar para o A, para o B, para o AB e para si mesmo, né? Um pouco antes eu falei. Bem, então, dentro desse contexto aí, a gente vê a letra D, né? É considerada doador universal quando possui sangue tipo O. Essa é a nossa resposta. É uma questão que, eu analisando, eu acho passível de anulação. Por quê? Porque quando ele fala assim na letra A, com sangue tipo B, irá desenvolver anticorpos anti-A, somente é que mata, tá? Somente após ter sido exposto ao sangue tipo A. O somente é que mata. Mas, na maior parte dos casos, a pessoa só tem anticorpos mesmo quando é exposto. Essa letra A geraria confusão, tá? Mas a resposta aí, né, é a letra D de dado. É considerado doador universal quando possui sangue tipo O, tá bom? Questão de número 6 aí classificada, né? Da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O ecossistema onde tipicamente pode ser encontradas espécies vegetais cujas raízes apresentam geotropismo negativo é A ou O. Gente, geotropismo é crescimento relacionado à gravidade, né? Relacionado à Terra, tá bom? Então, na hora que a gente fala de geotropismo, o normal é que a raiz tenha um geotropismo positivo indo para baixo, indo em direção ao solo. Geotropismo negativo saindo do solo. Quando se fala de geotropismo do caule, é o inverso, né? O geotropismo do caule normalmente é em direção contrária ao solo. Como às vezes existe a descida do caule em direção ao solo, isso pode existir, tá? A gente chama de geotropismo negativo do caule. Entende? Então, o geotropismo vai estar relacionado aí diretamente ao crescimento, né? E relacionado ao solo, né? E à pressão da gravidade. A raiz de geotropismo positivo é para baixo e negativo para cima. O caule é o inverso, geotropismo positivo para cima e negativo para baixo. Tá legal? Bem, e aí ele coloca alguns ecossistemas, né, alguns biomas aí, né, Caatinga, Mata de Araucária, Manguezal, Campo Cerrado e Pampa. Quando você observa, né, esses ecossistemas, a gente tem absoluta certeza de que, né, o manguezal seria a resposta. Por quê? Porque, olha só, no caso do manguezal, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá vendo ali? No manguezal a gente tem solo lamacento, movediço, argiloso, né? Variando da quantidade de água por conta do nível de marés, pouca biodiversidade. Pouca biodiversidade? Sim, pouca biodiversidade relacionada às plantas. Tanto é que praticamente só tem Rhizophyra mangle. E as suas variações de Rhizophyra mangle, né? A gente chama de mangue. Mangue preto, mangue branco, mangue amarelo. Mas por quê? Porque ele tem um grande nível de salinidade, a planta sente uma dificuldade de sobreviver, existe um grande nível de salinidade. Mas para se adaptar, duas raízes são comuns ali. Como está aí do lado esquerdo, as raízes espora, e do lado direito, os pneumatóforos. Olha lá. E quando a gente fala de pneumatóforos, é lógico que você está vendo a raiz, né? Ela o quê? Ela indo para cima. São raízes diretamente ligadas à parte de respiração e tal, entende? Então, a resposta de geotropismo negativo para a raiz vai ser no manguezal, porque as suas raízes acabam externando do solo,
né? Que são aí, no caso, formando aí, no caso, os pneumatóforos, como nós mostramos na imagem a seguir, né? Então, a resposta só para fixar letra C de casa, tá legal? Lembra aí dos pneumatóforos, assim como mostra essa imagem aí. Tudo bem? Beleza? Então, nós já matamos 6? Já matamos 6, né? Vamos para as outras questões. Então, vamos agora, então, para a 7ª questão. Beleza, nas minhas anotações aqui. Estamos seguindo bem. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, né? Prova aí arquitetada pela FGV também, nos fala assim: a falta ou excesso de qualquer nutriente presente nos alimentos pode provocar desnutrição, obesidade e outras doenças graves, principalmente nas crianças. O sangramento excessivo, por exemplo, pode ocorrer quando a dieta é pobre em... Eu lembro que a gente sempre, quando vai fazer isso, a gente coloca aquele quadro falando diretamente sobre as fontes alimentares, falando diretamente sobre o principal problema das avitaminoses, você lembra disso? E aí a gente normalmente fala do complexo ADECA, né? A gente acaba dividindo aí em lipossolúveis, né, e hidrossolúveis, né? Então, as lipossolúveis aí, o complexo ADECA, A, D, E e K, né? E as hidrossolúveis aí, A, C, né? E, e complexo B, né? Quase que eu escorrego nisso. Bem, o que acontece aí? Existe, dentro desse contexto, a ideia de você lembrar das vitaminas e das avitaminoses. Então, olha só, você não pode esquecer. Acho que já tem de cor, só para lembrar, né? Então, a vitamina A, né? Vai dar problema nos olhos, né? Tem que lembrar de cegueira noturna, dificuldade de enxergar à noite, porque acaba tendo comprometimento aí das células que são os bastonetes, né? Tá? Tem que lembrar disso. B, complexo B, né? Complexo B é um complexo de vitaminas normalmente ligado à liberação de energia ao sistema nervoso, não é verdade? Então, a falta de vitamina do complexo B vai causar o que nós chamamos de beriberi, mas a B12 também pode estar ligada ao processo de anemia. Lembrar disso. Vitamina C, vai lembrar da doença de marinheiro, também chamada de escorbuto, né? Aquela que causa problemas principalmente na mucosa bucal, as gengivas ficam inchadas, os dentes apodrecem, caem. Tem que lembrar disso, tá? Vitamina D está ligada normalmente ao processo de calcificação. Falta de vitamina D pode causar osteopenia, osteoporose e também raquitismo, se for na infância. A galera cita bastante isso. Vitamina E, a falta vai causar esterilidade. A vitamina K, sangramentos. A vitamina K é chamada vitamina anti-hemorrágica. Olha esse esqueminha aqui, ó, de coagulação. Né? Então, do lado esquerdo, nós temos aí o processo de coagulação, né? Após um rompimento já, as células ali acabando formando um coágulo, impedindo aí a saída do sangue, isso é, formando aí o que a gente chama de tamponamento, não é verdade? E do lado direito, o processo, né? Assim que existe a lesão dos tecidos, né? A tromboplastina acaba virando a tromboplastinogênio acaba virando tromboplastina, né? E aí vai existir uma reação lá no plasma sanguíneo já, né? Onde nós achamos 2 tipos de proteína produzidas pelo fígado. A primeira, a protrombina, que vai reagir, né, diretamente com a tromboplastina, virando trombina. E aí existe aí a vitamina K envolvida, e também no plasma sanguíneo cálcio. E aí o fibrinogênio, né, se transforma em fibrina. As fibrinas são como se fossem linhas, a gente chama de monômeros de fibrina, se fossem linhas, e vão fazer como se fosse aquela malha de uma rede, uma estrutura que vai impedir a saída das células ali. As células, verdadeiramente, começam a se acumular nessa malha, tá legal? E, existindo um acúmulo, acaba ficando aí o sangue retido dentro do vaso. Então, processo.
de coagulação. Mas isso está ligado diretamente às proteínas que eu já tenho no plasma sanguíneo, né, produzidas pelo fígado, né? Volto a falar de protrombina e fibrinogênio, são as duas, tá legal? E aí a vitamina K e o cálcio também. Verdadeiramente, as plaquetas, né? Polêmica também, estava vendo um trabalho, estavam querendo colocar plaquetas, a gente diz que plaquetas não são células, né? São elementos figurados, né? Vindo diretamente aí de megacariócitos que estão lá na medula óssea e tudo mais. Outro dia estavam querendo colocá-las como plaquetas, existe um trabalho aí, existe uma polêmica em torno disso. Por enquanto, plaquetas não são células, são elementos figurados, por enquanto, mas existe já uma briga para que elas sejam consideradas células, né? Mas a gente diz que são fragmentos de megacariócitos, né, encontrados aí na medula óssea, tá? Bem, então, as plaquetas aí, elas não só um start, né? Elas provocam uma reação em cadeia que, no final, acaba existindo a formação de monômero de fibrina para existir o processo de coagulação. Dentro dessa brincadeira de coagulação, ou desse processo, melhor falando, nós temos o envolvimento da vitamina K e do cálcio, como mostra o esquema que está à nossa direita. Tá ok? Então, a nossa resposta acaba sendo letra D de dado. Olha lá, volto lá, D de dado, a vitamina K, porque ele está diretamente falando dos sangramentos que podem ocorrer. Quando a dieta é pobre, aí a resposta é em vitamina K. Tá bom? Ok? Beleza? Espero que sim. Questão de número 8. Olha só, é interessante eu frisar para você que a FGV ela sempre cobra duas questões de fisiologia. Melhor, de anatomia e fisiologia. Melhor, de corpo humano. Pronto. Duas questões. Duas você vai ter lá. Tá legal? Quais são os sistemas que a FGV mais aprecia? Digestório? Engraçado, todo mundo gosta, adora o digestório para fazer questão de prova, ele é amplo, né? Mas não, o digestório não é o mais explorado pela FGV, tá? Respiratório é mais explorado que o digestório. Mas, verdadeiramente, a FGV aprecia mais o sistema cardiovascular, também chamado circulatório, né? E também aprecia bastante o sistema urinário. Todas as provas que eu tive avaliando de ciências, né, da FGV, tinha questão de sistema cardiovascular e também de urinário. Interessante, né? Preferência da banca. Espero que isso se repita, porque eu trouxe uma questão aí desses dois sistemas. A primeira é para observar aí, né, o coração. Então, a gente sabe que o nosso coração é um coração tetracavitário, né, formado por câmaras que vão receber o sangue e expulsá-lo, é uma bomba, não é verdade? Então, a bomba muscular, quem recebe são os átomos, quem expulsa são os ventrículos, nada de novo nisso, né? Existe aí a contração e a descontração, que a gente pode também chamar de relaxamento, contração sístole e relaxamento diástole, tá legal? E nessa imagem, você veja, ele está apontando para um vaso que está saindo do lado direito. Você consegue perfeitamente observar, né, a entrada de sangue pelo lado direito, e a entrada de sangue pelo lado direito é dado por uma veia, né? O sangue está chegando sempre por veia no coração, tá legal? Então, chega por essas veias, uma vem de cima, da região superior do corpo, outra da região inferior, né? Seriam aí as veias cavas, passa pelo átrio direito, depois ventrículo direito, expulsa esse sangue, que é o número 1 realmente. Ah, mas existe uma bifurcação. Existe, tem que existir, porque esse sangue que chega ao lado direito, é o sangue venoso, ele tem que ser impulsionado para os pulmões. Então, as artérias, né, que estão sendo divididas, as duas artérias, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, estão explorando diretamente, né, o caminho para o pulmão. Então, recebe o nome de pulmonar. Então, olha lá. A estrutura
assinalada com o número 1 corresponde. Letra A. As veias pulmonares? Não. O sangue está saindo por ali, como eu te falei, porque está sendo ligado diretamente ao ventrículo. E o ventrículo expulsa sangue e não recebe. Né? Letra B, artéria aorta? Não. A aorta ela faz uma volta, né? A gente chama de círculo aórtico, né? Ah, não. A aorta até aparece ali, mas não é sinalizado. Olha lá. A aorta ali, tipo, parece que está sobre, né, essa artéria que é o pulmonar. Então, não. Letra C. As veias cavas levam sangue rico em... Mas não, pode parar aí. Ele quer o 1. E as veias cavas, né, são aquelas que chegam no átrio direito, e aí a gente está vendo sendo impulsionado pelo ventrículo. Estou fora. Marca essa não. Letra D, as artérias pulmonares. Opa, legal. Que levam sangue rico em gás carbônico aos pulmões. Chegamos à nossa resposta, chegamos à nossa opção correta. Então, ela é letra D de casa. Letra D de casa. Letra D de dado, de dromedário, de dia. De casa não, pô, de dado, gente. Né? Tudo bem? Beleza? Ainda trouxe ainda para confirmar, ó, essa imagem, ó, tá vendo? Olha lá. Você vê que, dando ênfase aí ao lado direito do coração, né, onde existe a artéria pulmonar, como nós acabamos de dar como resposta, né, e se divide uma indo para o lado direito, outra para o lado esquerdo, para acessar os pulmões para fazer hematose, que é a troca de gases. Tá bom? Questão 9. Observe um ducto coletor dos rins na imagem a seguir. Verdadeiramente não é um ducto coletor. A imagem toda é um néfron, né? O ducto coletor é parte da imagem. E a gente consegue ver realmente aí no néfron o ducto coletor, né? Você sabe que o néfron é a unidade básica de formação da urina, certo? Ali vai existir os processos de filtragem, reabsorção, ó, fez até um esqueminha mostrando isso, né? Filtragem, reabsorção. Por que reabsorção? Porque após a filtragem, que ocorre aí aí está um nome antigo, a cápsula de Bowman, né? Na verdade, é cápsula glomerular. Esses nomes foram extirpados da biologia, né? É cápsula glomerular e não mais cápsula de Bowman. Depois do processo de filtragem que ocorre ali na cápsula de Bowman e glomérulo, né, cápsula glomerular e glomérulo, é formado aí um tipo de, de resultado, né, eu vou falar assim, né, chamado de filtrado glomerular, tá legal? Mas o filtrado glomerular tem muita água, sais minerais, vitaminas, glicose. Ei, Jorge, até glicose, até glicose. Pô, mas vai jogar isso fora? Claro que não. Então, existe um processo de reabsorção. Então, reabsorção de solútil, reabsorção de água, reabsorção de sais, de glicose. Isso tudo é feito através do restante, né, do glomérulo, né? O túbulo contorcido proximal, como mostra a imagem aí, na alça néfica, a gente chama de chamada alça de Henle, aí está dizendo alça de Henle, mas o nome já foi trocado, e o túbulo contorsal distal, e até mesmo no processo aí de retirada ali no ducto coletor, né? E no ducto coletor a gente vê aí, olha a seta que está em azul aí, a gente vê o ADH. ADH agindo aí, chamado hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético diminui o volume de urina reabsorvendo água. Né? O que esse hormônio faz? Ele aumenta o processo de permeabilidade entre a alça e o ducto coletor. Entende? E aí, lógico, né, o sangue ele acaba sendo hipertônico em relação à alça. Se ele é hipertônico em relação à alça, né, só você lembrar do processo de transferência de líquido, de água, dentre as membranas. Isso é um processo osmótico. Então, vai existir a transferência, né, de água do ducto coletor para, né, a artéria. Tá legal? Então, nós temos aí diretamente um processo de osmose. Tá? Bem, vamos ver aí. Bem, a gente parou aqui, avaliamos, né? Já no esquema, passa adiante
e fala assim, os ductos coletores têm sua permeabilidade à água controlada. Aí ele coloca duas opções de hormônio, aldosterona. A aldosterona age ali? Age, mas age na reabsorção ativa de sais minerais. Legal? E o ADH? ADH, como eu falei, é hormônio antidiurético, age na permeabilidade, né, local, entre as membranas, para existir transporte passivo, porque é a osmose, passivo, né, de água. Opa, então a gente pode eliminar aonde já está, no caso, a aldosterona. Então, letra A, letra C e letra E, e letra E foi mais longe ainda, está falando insulina, fora. Né? Então, a gente fica entre letra B e letra D. A letra B fala pelo hormônio ADH e a passagem de água que se dá por difusão. Não, difusão é transporte de soluto e água não é soluto, água é solvente. Então, letra D tem que ser a resposta. Pelo hormônio ADH e a passagem de água se dá por osmose. Ah, perfeito, meu amigo. Chegamos muito bem aí, né, na resposta, tranquilo e calmo. Como diriam aí de novo, calmo como água de poço. Vamos lá para a nossa questãozinha. Quis colocar uma questão de genética, porque a genética, normalmente, ela tem uma questão por prova. Tá legal? Então, acredite, você vai ter uma questão por prova de genética. Tá legal? Então, encare aí. Por que eu estou falando encare? Porque interessante que alguns colegas têm uma dificuldade em genética, porque eu não consigo compreender uma matéria tão gostosa, tão bonita, tão atiçante, com vários desafios. Mas, veja, essa questão é extremamente tranquila. Né? E as questões da FGV de genética são assim. Da Prefeitura de São José dos Campos. Os heredogramas ou genealogias são diagramas que mostram a distribuição dos fenótipos dos membros de uma família. Seu estudo permite identificar o padrão de transmissão dos alelos envolvidos e a probabilidade de uma pessoa apresentar ou não uma característica ou doença hereditária. Considere o seguinte heredograma em que os indivíduos assinalados em preto são portadores de uma característica determinada geneticamente. Então, a gente vê uma família, 3 gerações dessa família. Primeira geração, um pai e uma mãe que não possuem a característica, né? Eu falo assim, que não são afetados pela característica, tendo 2 filhos que são. Toda vez que você observa, né, os pais diferentes do filho, é sinal que a característica que está se manifestando nos filhos é recessiva. E a característica que está acima, né, acaba sendo uma característica dominante. Então, o 1 e 2 não possuem a característica, o 1 e 2 da primeira geração não possuem a característica do 1 e 2 da segunda geração. Então, o sinal que essa característica está se manifestando na segunda geração, no 1 e 2, ela é recessiva. Está mostrando aí, está sendo pitado pela cor azul. Isso acontece porque os pais são heterozigotos. Então, na linguagem do azão, azinho, como os alunos gostam de falar, né? O indivíduo 1 e 2 da primeira geração são heterozigotos, são azão, azinho, os dois. E o indivíduo 1 e 2 da segunda geração, eles já são homozigoto recessivo, azinho, azinho. Tá certo? E aí, o 2 da segunda geração se casa com o 3, que provavelmente não, que afirmo pelo histórico aí demonstrado, que é heterozigoto, que é azão, azinho, acaba tendo um filho, um filho 3, 2, né? Um indivíduo 3, 2, terceira geração, número 2, acaba tendo aí um indivíduo azinho, azinho. Tá legal? Então, a gente consegue ver que a primeira lei de Mendel clássica. Tá legal? Então, vamos para as opções.
A partir de sua análise, é possível afirmar que essa característica tem uma herança, primeira lei neoclássica, meus queridos, é autossômica e recessiva. Né? Tem que lembrar que a autossômica é aquela que estão, no nosso caso, nos 44 cromossomos autossômicos, não os 2 cromossomos sexuais, né? Tem que lembrar que nós temos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Sexuais, X e Y, e os autossômicos são os outros 44. Nós totalizamos os nossos 46 cromossomos aí, né? Sendo a mulher, né, XX, né, homogamética, e o homem XY, heterogamético. Tá legal? Então, a nossa resposta fica claro que é a letra A de água, A de áurea, A de avestruz, tá bom? Então, autossômica recessiva é a nossa resposta. Bem tranquilo, bem clássica, bem primeira lei de Mendel, tá bom? Bem, gostaria de agradecer o seu carinho, a sua presença, a sua atenção. Gostaria de desejar excelente prova, né? Tenha foco que vai dar tudo certo, tá legal? Não tenha problema na prova de biologia, melhor, de ciências, né? Gostaria de deixar, a gente não consegue abordar tudo, mas gostaria de deixar outras dicas, tá? Não deixe de estudar a parte relacionada a planeta, principalmente a parte relacionada a movimentos da Terra, solstício, equinócio. Isso aí é algo bem frequente, bem comum. Passagem de estado físico, sim, passagem de estado físico, aquela clássica. Se puder ver isso relacionado ao ciclo da água, mas e também os fatores que vão influenciar no estado físico da água, né? Temperatura, pressão, o comportamento das moléculas nesse estado. É quase certo de você ter uma questão de mudança de estado físico e uma questão também sobre solstício, equinócio, posição de planeta e eclipse. Isso é algo também que a FGV gosta com uma determinada frequência. Então, dê uma atenção, fora esse conteúdo que nós analisamos aqui, dê uma atenção que tem certeza que vai ser precioso para você. Tá legal? Então, meus queridos, um beijo, tá? Tenha um bom estudo, uma boa prova e muito sucesso. Um grande abraço, tá?